novos links, novas interlocuções, né? Então, podem surgir outras dúvidas. E você pode levantar a mão, perguntar, ou colocar a pergunta no chat, tá bom? E aí você terá condições de poder tirar a sua dúvida. Então, todos bem-vindas e bem-vindos mais uma vez. Caroline, Helder e Giovana, obrigado por estarem com as câmeras ligadas. E vamos ao nosso conteúdo. Mais uma vez, esse conteúdo ele está lá no meu site, tá bom? Então, qualquer coisa para você ter acesso aos slides, é só ir lá no meu site e acessar os slides. Estamos trabalhando aqui o capítulo 1, reflexo inato. A gente está falando agora de questões filogenéticas, né? Lembrando dos 3 níveis de seleção do comportamento, trazidos por Skinner, né? Nós temos a filogênese, a ontogênese e a cultura, né? A filogênese são as nossas influências genéticas, a história da nossa espécie e do seu desenvolvimento no mundo. A ontogênese é a nossa história de vida, e a cultura é o conjunto de práticas, história e religião, é todo o contexto no qual a nossa comunidade brasileira, latino-americana, maranhense, imperatrizense, baiana, mineira, né? Como que a gente se caracteriza dentro dos nossos grupos culturais e subculturais. Professor? Sim. A ontogênese, quando o senhor diz que a nossa história de vida é mais relacionada ao nosso aprendizado individual, né? O que a gente vai... Isso mesmo. E a refletir. cultura é o nosso aprendizado enquanto sociedade. Ah, sim. Obrigada. Então, com relação aos comportamentos filogenéticos, a gente chama esses comportamentos de reflexos inatos. A categoria de resposta mais natural que um organismo emite. Quando a luz incide sobre a pupila, ela se contrai. Quando você ouve um barulho alto e repentino, seu coração dispara. Quando você entra em uma sala muito quente, você começa a suar. Há algo em comum entre todas essas reações, tá? Há sempre uma alteração no ambiente que produz uma alteração no organismo, no corpo do indivíduo. Todas as espécies animais apresentam comportamentos reflexos inatos. São uma preparação mínima que os organismos têm para começar a interagir com o seu ambiente e sobreviver. A gente não ensina um João de Barro a fazer aquela casinha dele. A gente não ensina a mamãe aranha, não ensina a bebê aranha a construir uma teia, a fazer, a tecer a sua teia, né? Ela vem com aquela programação genética para atuar daquela forma. Assim também o nosso organismo, inclusive os micro-organismos que existem dentro de nós, né? E a nossa interação com o nosso ambiente, nós temos uma preparação mínima que já veio com o nosso organismo. O comportamento de mamar, ele é um comportamento aprendido, ele não é reflexo, tá? O bebê aprende a mamar e a mãe aprende a dar de mamar, tá? É um comportamento aprendido ali pelos dois e modelado, né? Pelas suas consequências, à medida que o bebê consegue sorver mais leite de forma mais eficiente e a mãe consegue encontrar a posição que se adequa àquele bebê, né? Eles vão ali, um modelando o comportamento do outro, os dois ali estão em processo de aprendizagem. Porém, o comportamento inato ali é o da sucção, tá? Existe um reflexo inato
que o bebê, a partir do momento em que ele sai da barriga, e na verdade, antes mesmo dele sair da barriga, tem ultrassom que o bebê está chupando o dedo, né? Já há ali uma preparação inata para que ele possa mamar o peito da mãe como um bom mamífero, mesmo logo após o nascer, tomando ali aquele primeiro leite cheio de vitaminas e micro-organismos do bem para fazer dele mais saudável, né? O chamado colostro, né? Então, se você espetar o pé de um bebê, mesmo sendo um bebê, ele contrairá sua perna, afastando seu pé do objeto que o está ferindo. Esses e inúmeros outros reflexos fazem parte do repertório comportamental de animais humanos e não humanos desde o momento de seu nascimento, e até mesmo da vida intrauterina. Por isso são chamados de reflexos inatos. Inatos vem de duas palavras, tá? A gente tem aqui né? Inatos. Natos no sentido de nascer, e no sentido de que é algo que não está relacionado a algo que é pós o nascimento, mas sim a algo que é anterior ao nascimento. No dia a dia, utilizamos o termo reflexo em expressões como, olha, aquele goleiro tem um reflexo rápido. O reflexo da luz cegou seu olho por alguns instantes. Você tem bons reflexos. Porém, a gente precisa entender que quando a gente está falando de ciência, e o behaviorismo é a ciência do comportamento, né? A gente tem um conjunto de expressões utilizadas, de termos utilizados numa semântica, em um contexto e com significados científicos e não mais do senso comum. Então, quando a gente utiliza na linguagem cotidiana o termo reflexo como um sinônimo de resposta, ou seja, aquilo que o organismo faz, quando a gente vai para a psicologia, quando a gente fala sobre comportamento reflexo, o termo não se refere àquilo que o indivíduo fez, mas sim a uma relação entre o que ele fez e o que aconteceu antes de ele fazer. Reflexo, portanto, é uma relação entre estímulo e resposta. É um tipo de interação entre organismo e o ambiente. Então, na notação científica da análise do comportamento, eu tenho uma mudança no ambiente que elicia uma mudança no organismo, ou seja, uma resposta. A esta relação como um todo, tá, é que eu chamo de comportamento reflexo. Para compreendermos o que é reflexo, é necessário que antes saibamos claramente o que é um estímulo e o que é uma resposta. O estímulo é uma parte, ou uma mudança em uma parte do ambiente. Resposta é uma mudança no organismo. Então, a gente tem um barulho alto e a resposta é o susto. A gente tem o calor e a resposta do nosso organismo é começar a suar. São respostas inatas. A gente não aprende essas respostas. Elas vieram dos nossos antepassados na sua adaptação ao ambiente, em que conseguiu sobreviver quem estava mais alerta ao ambiente, quem conseguia correr na frente, quem conseguia estar ali pronto para proteger a sua prole. Nem sempre nós vivemos em cidades, nem sempre nós tivemos carros e aviões. Nós já vivemos, assim como as comunidades originárias ainda vivem hoje, algumas delas, né? Infelizmente, têm sido invadidas aí por tantos que têm, né, expropriado a terra dos povos originários do Brasil, né, continuando a dominação europeia que se iniciou lá em 1500 aqui no nosso país, né? Nós vivíamos em uma condição natural, ali, convivendo com o ambiente, né? Vivendo em cavernas, colhendo folhas e frutas, né? Para comermos. Não cultivávamos a terra, não sabíamos a agricultura ainda, não tínhamos inventado a roda ainda, né? Antes disso, não havíamos inventado o fogo, né? E como fazer o fogo, né? Então, nesse percurso, nós tivemos que lutar para sobreviver, como os vários outros animais não humanos aqui nesse planeta, que naquela época era muito mais hostil, né? Para nós que nascemos como um bebezinho, sem muitas possibilidades de
a autoproteção, diferente de outros animais, como o bezerrinho da vaca, que já nasce e daqui a pouco já está andando e mamando, né? Como os filhotezinhos do carneiro, né? Como os peixes que nascem e já vão nadando, né? O bebê humano, ele nasce muito desprotegido, né? E aí, o nosso organismo, ele tem, sim, algumas ferramentas para se adaptar a esse ambiente que já vieram ali na nossa genética, na nossa formação embrionária, a partir de uma pré-determinação genética. Nessa descrição de reflexos, o reflexo fogo próximo à mão, mais contração do braço, fogo próximo à mão é uma mudança no ambiente. Não havia fogo, agora há. E contração do braço é uma mudança no organismo. O braço não estava contraído, agora está. Produzida pela mudança no ambiente. Portanto, quando mencionamos reflexo, estamos nos referindo às relações entre estímulo e resposta. Quando determinada mudança no ambiente produz determinada mudança no organismo. Bem-vinda, Cira. Então, fogo próximo à mão, contração do braço, martelada no joelho, flexão da perna, alimento na boca, salivação, barulho estridente, sobressalto. Tudo isso nós temos reflexos inatos, tá? É comum em ciência termos símbolos para representar tipos diferentes de fenômenos, objetos e coisas. Em uma ciência do comportamento, não seria diferente. Para falar de comportamento reflexo, utiliza-se a letra S, que vem de stimuli. É uma palavra utilizada em inglês, mas que é oriunda do latim, para representar estímulos, e R para representar respostas. A relação entre estímulo e resposta é representada por uma seta. Então, a gente diz que S elicia R, ou que a batida de um martelo no joelho elicia a resposta de flexão da perna. Quando a gente entra em uma sala quente e a gente fica um tempo ali, a gente não tem escolha, o nosso organismo vai suar. Isso faz parte da preparação biológica para que, através do suor, a gente tira o calor do nosso corpo e a gente areja, a gente diminui a temperatura interna do nosso corpo, porque nós precisamos manter uma temperatura média dentro da gente, para que as nossas proteínas, para que as nossas enzimas não venham a sofrer depreciação, né? Em degeneração. Então, a gente precisa manter essa temperatura interna. E o mecanismo utilizado para isso é o suor. A gente não tem escolha. A gente pode ficar com raiva, a gente pode ficar triste, a gente pode chorar, a gente pode xingar, mas isso não muda nada. A gente vai suar quando estiver em um ambiente quente, tá? Assim também, existem algumas limitações genéticas que a gente pode fazer o que for. Não adianta eu pular da ponte ali do Rio Tocantins e ficar batendo os meus braços achando que eu vou voar, né? Eu não tenho asas, eu não sou ave, eu não sei voar, eu não tenho como aprender a voar. Essa é uma impossibilidade, tá? Então, a gente está limitado ao nosso corpo, a gente tem limites filogenéticos. Não vai ser pensamento positivo, nem fé, nada disso que vai mudar os nossos limites filogenéticos, tá bom? A gente não vai conseguir voar, por mais que eu pense que eu estou voando e eu quero voar. Não, não, não. A gente tem os limites aí do nosso corpo. E é importante a gente levar isso em consideração quando a gente vai falar da nossa organização, inclusive quando a gente está pensando em uma psicoterapia. Então, vamos lá. Vocês vão me ajudar a dizer se a gente está falando de estímulo ou resposta, tá bom? É um quiz aqui para vocês. Cisco no olho. Estímulo ou resposta? Estímulo. 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 Muito bem. Sineta no jantar. Estímulo. Estímulo. Que o diga o cão de Pavlov, né? Ruborizar. Resposta. Resposta. Arrepio. Resposta. Resposta. Som da broca do dentista. Estímulo. Estímulo. Isso, estímulo. Situação
Estímulo. 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 Piscada. Resposta. Resposta. Comida na boca. Estímulo. Estímulo. Muito bem, acertaram todos. Muito bem, nota 10. Gente, agora, os nossos reflexos inatos, tá? Eles têm algumas propriedades. Eles têm algumas características. E eu preciso que vocês apreendam isso, tá? Isso daqui são propriedades importantes das leis que governam este comportamento reflexo, tá? E essas leis, elas valem não somente para os animais humanos, mas válidas também para os comportamentos dos animais não humanos, tá? Para todos nós, animais, inclusive com relação à própria vida na Terra, né? Então, é importante compreender que essas leis, elas são importantes da gente levar em consideração quando nós estamos tratando de comportamento reflexo. Os outros também vão ter alguma influência dessas leis, mas principalmente quando a gente está falando do comportamento reflexo. Para estudar um pouco mais as relações entre estímulos e respostas, é necessário conhecer os conceitos de intensidade do estímulo e magnitude da resposta. Tanto intensidade quanto magnitude referem-se ao quanto de estímulo e ao quanto de resposta. A força do estímulo e a força da resposta, como na linguagem cotidiana. Olha só, a gente está falando aqui de uma relação diretamente proporcional. Daqui a pouco, em uma outra lei, a gente vai precisar entender uma relação inversamente proporcional. Alguém aqui não entende o que é diretamente proporcional e o que é inversamente proporcional? Se você tiver dúvida com relação a isso, é importante dar uma lidazinha de volta lá em física e em matemática, porque serão conceitos importantes aqui e normalmente são conceitos que eu cobro na prova, tá? Mas vamos lá. Alguém aqui não mora em Imperatriz? Eu não moro. Quem não mora Eu também em não moro. Imperatriz? Eu não moro em Imperatriz. Eu Oi? também não. Lana, você mora onde? Eu moro aqui em Lisboa, que pertinho, né? Mas assim é longe. Pertinho. É praticamente Imperatriz, mas vamos para um lugar mais longe. Caroline, você mora onde? É a queda. Ah, tá. A Tailândia. A Sailândia. Isso. Vitória, você levantou a mão, Vitória? Professor, eu moro em Porto Franco. Porto Franco. Tá. Então vamos lá para pensar em Açailândia, tá? Quando eu tô com a minha mãe e a minha mãe, ela vai para a Açailândia achando que ela está me protegendo, está dirigindo defensivamente, e ela vai a 50 quilômetros por hora, né? Na verdade, é até mais perigoso, né? Com aqueles caminhões todos, né, Carol? Ela vai a 50 quilômetros por hora, né? Mas aí, outro dia, eu vou com aquele cara doido da van, não é o da Avan, não, viu? É o da van. Ele vai a 140, 150 quilômetros por hora, né? Olha só, quando você vai com a sua mãe a 50 quilômetros por hora, quanto tempo será que ela demora para chegar em Açailândia? Não sei. Eu não lembro. Ela vai demorar mais de 1 hora e meia, né? É, por aí. 80 quilômetros, não são, Caroline? 70. 70. 70, né? Se eu for com o cara da van, eu vou chegar em pouco mais de meia hora, né? 1 hora. Olha só, quanto menor a velocidade, tá? Maior o tempo.
Quanto maior a velocidade, menor o tempo. Eu estou falando aí de duas grandezas inversamente proporcionais, tá? Então, eu vou devagar, com a menor velocidade. Quanto menor a velocidade, maior o tempo. Quanto maior a velocidade, menos tempo eu vou demorar para chegar a Ceilândia. Se você sobreviver, é claro, né? Mas, olha aí, são duas grandezas inversamente proporcionais, tá? Quando a gente fala de duas grandezas diretamente proporcionais, eu estou falando de duas coisas que, quando uma sobe, a outra sobe também. E aí, o que a gente pode ter de exemplo aí? De duas grandezas diretamente proporcionais. Já dei de inversamente proporcional, que é mais difícil. Vamos lá, de diretamente proporcional. O que a gente teria aí? Duas grandezas diretamente proporcionais. Quem aqui gosta de malhar? Alguém aqui gosta de malhar? Quanto mais Mas eu você não malha... gosto. Tiago, quanto mais você pega pesado na academia, mais você sua ou menos você sua? Mais, né? Então, a gente está falando de duas grandezas igualmente proporcionais. Quanto mais o preço do queijo sobe, mais o preço da pizza sobe. Quase toda pizza leva queijo, né? Então, eu tenho duas grandezas diretamente proporcionais. Quanto mais eu estudo, melhores notas eu tiro, normalmente, tá? Será? Então, eu tenho aí duas grandezas diretamente proporcionais. Ok? Então, é importante a gente entender estes dois conceitos aí para a gente poder fazer a relação. Nem sempre, né, Max? Para a gente poder fazer as relações lá com o nossas leis do reflexo. Tá? Então, intensidade do estímulo e magnitude da resposta são diretamente proporcionais, porque quanto maior é a intensidade do estímulo, maior será a magnitude da resposta. Quando entramos em uma sala muito quente, digamos, uma sauna, quando você entra em uma sauna, o estímulo, que é o calor, e a resposta é o ato de suar. Quanto mais quente estiver a sauna, tá? Ou a água quente lá de Caldas Novas, ou de alguma outra piscina térmica, né? Quanto mais quente estiver, mais eu vou suar. Isso pode ser mensurado, pessoal. Quando a gente está falando de ciência do comportamento, a gente preza muito pela mensuração, porque a gente precisa comprovar as coisas, não pelo achismo, ou porque eu estou vendo, eu estou achando, tá? Mas de forma objetiva, de forma empírica. Isso é ciência, tá? Então, eu posso observar que quanto mais quente estiver, mensurando em graus Celsius, mais mililitros de suor o meu corpo vai produzir, em duas grandezas diretamente proporcionais. E aí, quando a gente está falando de mensuração, olha só, som alto, eu posso mensurar em decibéis, contração da pupila em diâmetro da pupila, choque elétrico em volts, taquicardia, número de batimentos por minuto, alimento eu posso mensurar em gramas, sudorese em mililitros de suor, calor em graus Celsius. Então, eu uso essas medidas para comparar com as respostas, e eu também mensuro as respostas. Aprender a observar e medir o comportamento é extremamente importante para o psicólogo comportamental, tá? Independentemente da nossa vontade,
sempre estamos fazendo referência à mensuração, mesmo que implicitamente. Ao longo dos 3 últimos séculos, vários pesquisadores, entre eles alguns psicólogos, estudaram os reflexos inatos de humanos e não humanos, buscando compreender melhor esses comportamentos e identificar suas características principais e seus padrões de ocorrência. O objetivo de uma ciência é buscar relações constantes entre eventos, e foi exatamente isso que os cientistas estudaram e ainda estudam o comportamento reflexo. Essas constâncias nas relações entre estímulos e respostas são chamadas assim de leis do reflexo. E olha só, a gente não tem controle sobre estas mudanças, tá? Sobre este comportamento reflexo. A lei da magnitude, da intensidade e magnitude, ela vai estar atuando, seja agora com você, quando eu faço um barulho, seja com seu cachorro quando ele escuta os fogos, estando você viajando lá para a China, tá? A gente vai ter constância nessas leis. E aí, gente, é importante entender isso, tá? É uma diferença do behaviorismo para várias das outras psicologias, porque as outras psicologias, em especial os humanistas, eles focam muito naquilo que a gente tem de diferença, né? Naquilo que a gente tem de transcendência, aquilo que nos faz humanos, buscando a questão do sentido e das vivências de cada um. O behaviorismo, por ter uma influência bastante positivista, ele vai buscar o chamado nomotético, e não somente o idiosincrático. Ele vai procurar aquilo que são leis que são estabelecidas em qualquer ser humano, em qualquer lugar. Tá? E para isso se utiliza a matemática, a linguagem da estatística, para compreender o ser humano a partir de questões que nos são comuns a todos nós a partir da nossa evolução. Então, quando a gente fala da lei da intensidade e magnitude, a gente também tem outras leis além desta. Nós temos a lei do limiar. Para todo reflexo, existe uma intensidade mínima do estímulo necessária para que a resposta seja eliciada. Um choque elétrico é um estímulo que elicia a resposta de contração muscular. Segundo a lei do limiar, existe uma intensidade mínima do choque que é necessária para que a resposta de contração muscular ocorra. O som, que para eliciar uma resposta em humanos deve ser emitido a uma frequência superior a 20 Hz. O suor só começa a ser produzido a partir de determinada temperatura corpórea. Assim, gente, valores abaixo do limiar não eliciam respostas, enquanto valores acima do limiar eliciam respostas. Você já ouviu um apito de cão? Não, porque ele está abaixo do seu limiar, mas ele está acima do limiar do cão, tanto que ele escuta e ele responde ao apito do cão, tá? Existe todo um mundo, um universo de percepções, de cores, de sons, de sabores, de cores, né, de texturas, que estão fora da nossa experiência, porque nós não conseguimos ver, enxergar, ouvir, experimentar, cheirar, coisas que estão fora do nosso limiar enquanto seres humanos, tá? Então, para que um choque elétrico ele elicie a minha resposta de tirar a minha mão, ele precisa ter uma determinada voltagem. Se você toca no notebook ou no computador, quando está dando aquele choquezinho, né? Aquele choquezinho bem leve, você não retira a mão. Só na primeira vez que isso aconteceu, que você se assusta. Mas depois você não tira mais a mão, né? Porque ali não está passando do seu limiar. Está passando do seu limiar tátil, mas não está passando do seu limiar doloroso ou mesmo de contração muscular. Também nós temos a lei da latência. E aqui é o inversamente proporcional, viu, gente? Latência é o tempo decorrido entre a apresentação do estímulo e a ocorrência da resposta. A lei da latência estabelece que, quanto maior a intensidade do estímulo, menor a latência entre a apresentação deste estímulo e a ocorrência da resposta.
Barulhos altos e estridentes geralmente nos eliciam um susto. Segundo a lei da latência, quanto mais alto for o barulho, mais rapidamente haverá contrações musculares que caracterizam o susto. Além da latência entre apresentação, estímulo e ocorrência da resposta, a intensidade do estímulo também possui uma relação diretamente proporcional à duração da resposta. Quanto maior a intensidade do estímulo, maior a duração da resposta. Então, pessoal, a lei da latência, ela é como essa viagem para a Ceilândia, da Carole, tá? Quanto mais forte, quanto mais alto, quanto mais intenso, quanto mais marcante é este estímulo, menor vai ser a latência da resposta. Quem gosta de jogar sabe do ping, né? O ping é a latência, tá? Entre o meu comando aqui, que eu mandei para o meu jogador lá do RPG, ou para dar o tiro com a minha arma no jogo, e o tempo que efetivamente lá no servidor o meu jogador vai fazer aquilo que eu mandei no meu computador. Tem um ping, tem uma latência aí, tá? Então, quanto mais quente alguma coisa é, menor vai ser o tempo para eu tirar a minha mão. Quanto menos quente, menor vai ser a latência, maior vai ser a latência da minha retirada de mão. Quanto mais alto o barulho, menor a latência da minha resposta. Mais rapidamente eu me assusto. Quanto menor o barulho, maior a latência. Então, a gente está falando aqui de duas grandezas inversamente proporcionais. Pessoal, além da lei da latência, da lei do limiar e da lei da intensidade e magnitude, nós também temos efeitos de eliciações sucessivas da resposta. Esses efeitos são chamados de habituação e potenciação. Outra característica importante dos reflexos são os efeitos que as eliciações sucessivas exercem sobre eles. Quando determinado estímulo que elicia uma determinada resposta é apresentado ao organismo várias vezes seguidas, em curtos intervalos de tempo, observamos algumas mudanças nas relações entre estímulo e resposta. Quando um mesmo estímulo é apresentado várias vezes em curtos intervalos de tempo, na mesma intensidade, podemos observar um decréscimo na magnitude da resposta. Chamamos esse efeito de habituação. Então, por exemplo, você se mudou para uma nova vizinhança e você tem um vizinho que gosta de usar o som alto, principalmente quando vai ter um jogo como esse de hoje à tarde, né? E aí, ele sempre coloca o som alto. Você chegou ali, você está querendo ter uma boa relação com a vizinhança e você resolveu não reclamar. E aí, todo fim de semana, ele coloca o som alto. E você não consegue dormir direito, você se irrita, você anda de um lado para o outro. Com o passar do tempo, depois de 1, 2, 3 anos, há um processo de habituação. Essa sua irritação e essa alteração comportamental que acontecia antes, ela deixa de acontecer com o tempo. Você se habituou, tá? Assim também, a gente se habitua a várias situações. Por exemplo, você está vindo de um lugar claro e você entra num quarto escuro. Está tudo bem escuro. Você não consegue enxergar nada. Mas se você der um tempinho, daqui a pouco você vai conseguir perceber as tonalidades diferentes das coisas. Você vai conseguir perceber onde cada coisa está. Não vai estar mais tão escuro assim. Você habituou. Você ama um perfume e você ganhou esse perfume, você adora o perfume e você sempre está usando esse perfume.
Depois de um tempo, infelizmente, você deixa de sentir o cheiro do perfume da mesma forma como você sentia antes. Aconteceu uma habituação. Mas, pessoal, nem sempre acontece a habituação. Às vezes acontece o efeito contrário, chamado potenciação. Para alguns reflexos, o efeito de eliciações sucessivas é exatamente o oposto da habituação. À medida que novas eliciações ocorrem, a magnitude da resposta aumenta. É a chamada potenciação do reflexo. Quando a gente está falando de potenciação, gente, por exemplo, se você se mudou para essa mesma vizinhança e o seu vizinho sempre coloca som alto, mas você tem enxaqueca, tá? Você sofre de enxaqueca e esses barulhos altos pioram sua dor de cabeça. O som alto repetitivo, ele não vai habituar, tá? Pelo contrário, possivelmente você terá cada vez mais dor de cabeça, vai ter uma potenciação do reflexo. Ok? Então a gente tem essas duas características aí das eliciações sucessivas. E, professor, Os nossos, sim, antes de entrar no reflexo e emoção, lá na lei do limiar, por exemplo, diz no livro, né? Valores acima do limiar eliciam respostas. E quando, por exemplo, o choque é muito maior do que a capacidade humana de suportar e a pessoa não consegue suportar a resposta, tipo, não consegue dar a resposta ao corpo. Entra em qual quesito aí? sim, aí a gente já está passando de outro limiar, tá? Então, ó, justamente com relação ao som, né? A gente tem uma faixa que nós percebemos o som. Se esse som ele é muito grave, a gente não percebe. Se ele é muito alto, a gente também não percebe, tá? Porque a gente tem aí um limiar tanto abaixo quanto acima em hertz da frequência desse som, tá? A gente também tem um processo com relação ao choque, né? A gente tem aí um choque pouquinho em que a gente só sente no tato, não dói. A gente tem um choque mais forte, a gente tem um choque mais forte ainda que vai ter uma contração muscular, né? E a gente vai ter um choque aí que vai realmente nos queimar por completo e que a gente dificilmente consegue sobreviver, principalmente as de alta tensão, né? Então a gente está falando aí de um outro limiar, Um limiar tá? que tem que Então, ser só o nosso valor de resposta, né? Que a gente consegue estar reagindo, né? Quando a gente fala isso de mesmo. limiar. Obrigada. Então, quando você vai levar uma injeção, quando vão tirar sangue, por exemplo, né, a agulha, nos primeiros momentos, ela não causa dor. Não passa o limiar da dor, passa o limiar tátil. Você está sentindo a agulha, você não está sentindo dor, tá? E aí, em um determinado momento, ela passa a causar dor. É isso que confunde algumas vezes a cabeça da parturiente no parto cesárea. Porque a anestesia, ela retira a dor, mas não o tato. Então, ela sente que está havendo corte, mas ela não sente a dor do corte. Sim, verdade. Então, aí a gente tem limiares diferentes. Tá bom? Obrigada. Alguma outra dúvida, gente? Eu que agradeço, Giovana, por fazer a aula ficar mais interessante com as suas perguntas. Professor, no caso da lei da latência, sempre vai ser investida ou não? Porque, no caso, as duas situações que foi dada, né? Quanto maior o estímulo, menor o tempo da resposta. Só que a Isso. outra seria o contrário, já. Tipo, quanto maior a intensidade do estímulo, maior a duração. Ela não seria inversa. Uhum. Porque aí a gente está falando de uma outra característica que ela não é da lei da latência, tá bom? Por exemplo, se você ouve um barulho
de uma determinada intensidade, você se assusta. Você ouve um barulho muito mais alto e você se assusta mais rapidamente. A latência é menor, tá? A outra característica aí também é que esse barulho muito mais alto, ele vai te deixar se sentindo assustado por mais tempo, tá? Então, além de você responder com uma latência menor, você também vai se sentir assustado por mais tempo, tá? Se você toca numa panela que está há pouco tempo no fogo, você vai tirar a mão. Se você toca numa panela de pressão que está bem quente, você tira rapidamente a mão, é menor a latência. Mas a sensação de calor vai permanecer por mais tempo na sua mão. Tá? O estímulo, ele dura por mais tempo quando a gente tem uma intensidade maior desse estímulo. A resposta dura por mais tempo quando eu tenho uma intensidade maior do estímulo também. Ok? Ok, obrigada, professor. Ok, Carolina. Então, indo para as emoções, gente, e esse estudo do reflexo inato, ele é muito importante para o estudo das emoções, tá? Porque medo, alegria, raiva, tristeza, excitação sexual são reflexos muitas vezes inatos. Você já deve ter dito ou ouvido falar a seguinte frase: na hora não consegui controlar minhas emoções. Já deve ter achado estranho até certo ponto, incompreensível, porque algumas pessoas têm algumas emoções, como ter medo de penas de aves ou de baratas, ou ficar sexualmente excitadas em algumas situações no mínimo estranhas. Muitas dessas emoções que sentimos são respostas reflexas a estímulos ambientais. Por esse motivo, é difícil controlar uma emoção. É tão difícil quanto não querer chutar quando o médico dá uma martelada no nosso joelho. Os organismos, de acordo com suas espécies, nascem de alguma forma preparados para interagir com o ambiente. Assim como nascemos preparados para contrair um músculo quando uma superfície pontiaguda é pressionada contra o nosso braço, nascemos também preparados para ter algumas respostas emocionais quando determinados estímulos surgem em nosso ambiente. Inicialmente, é necessário saber que emoções não surgem do nada. As emoções surgem em função de determinadas situações, de determinados contextos. Não sentimos medo, alegria ou raiva sem motivo. Sentimos essas emoções quando algo acontece, mesmo que a situação que causa a emoção não seja aparente. Eu possa não estar conseguindo discriminar o que é isso, mas isso não quer dizer que ela veio do nada, tá? Outro ponto importante a ser considerado é que boa parte daquilo que entendemos como emoções diz respeito à fisiologia do organismo. Quando sentimos medo, por exemplo, uma série de reações fisiológicas estão acontecendo em nosso corpo. As glândulas suprarrenais secretam adrenalina, os vasos sanguíneos periféricos contraem-se e o sangue concentra-se nos músculos, ficar branco de medo, entre outras reações fisiológicas. Da mesma forma, quando sentimos raiva, alegria, ansiedade ou tristeza, outras mudanças em nossa fisiologia podem ser detectadas utilizando-se aparelhos próprios. Esse aspecto fisiológico das emoções fica claro quando falamos sobre o uso de medicamentos, ansiolíticos, antidepressivos, etc. Os remédios que os psiquiatras prescrevem não afetam a mente humana, mas sim o organismo, a sua fisiologia. Quando nos referimos às emoções, sobretudo às sensações, estamos falando, portanto, sobre respostas dos organismos que ocorrem em função de algum estímulo, de alguma situação. Os organismos nascem preparados para ter algumas modificações em sua fisiologia em função de alguns estímulos. Por exemplo, se um barulho alto e estridente é produzido próximo a um bebê recém-nascido, poderemos observar em seu organismo as respostas fisiológicas que descrevemos anteriormente, como constituintes do que chamamos de medo. Não há dúvidas hoje que boa parte daquilo que conhecemos como emoções envolve relações reflexas, comportamento reflexo, ou seja, relações entre estímulos do ambiente e
resposta do organismo. Então, este é o nosso capítulo 1. Alguma dúvida, pessoal? Na prova a gente vai ter. Pode. Aí a gente pergunta na prova. Leia o capítulo 1, tá? Se você tiver alguma dúvida, pode perguntar na segunda-feira na nossa aula, tá bom? A gente pode tirar um pedacinho ali do final da aula para a gente poder conversar, tá bom? Sobre as suas dúvidas, ok? Não tá saindo o som, não? Tá saindo, tá saindo. Pode falar, Ellen. Tá saindo, Val. Assim como o senhor colocou aquelas questões para o segundo de revisão, você vai colocar para a gente também, antes da prova? São as mesmas questões de revisão, Ellen, Ah, sim, tá certo. tá bom? Ok. Professor, então é E capítulo 1. sempre tem questões da prova no questionário de revisão, tá bom? É 1, 2 e 3, Val. Isso, capítulos 1, 2 e 3, e as aulas. Lembrem-se que quando eu dei a aula de história do behaviorismo, né, eu mostrei para vocês 2 questões que tinham caído da prova lá daquela primeira aula, né? Uma foi sobre se o behaviorismo é mecanicista, né? E outra foi o significado do termo behaviorismo. 2 questões na prova estavam ali naquela aula, tá? Tássila? Professor, a prova vai começar às 6h30. Isso, às 18h30. Você tem algum problema com esse horário? Porque a aula seguinte porque começa às 9, né? É porque eu só chego. Às vezes ocorre de eu chegar às 6h30, porque eu venho de van de Porto Franco. Às vezes ocorre de eu chegar às 6h40, 6h50 ou 7. Sim. A questão aí é só você combinar com seus colegas de ninguém sair antes de você chegar. Tá bom? Sair, ninguém terminar a prova antes, né? Não. A pessoa pode terminar a prova antes, ela não pode sair. Sair da sala. Sair da sala. Ok, Vai à obrigada. frente, Cássio. Eu acredito que ninguém vai sair da sala em menos de 30 minutos. Então, dá tempo. Olha só, na prova do segundo período, deu 20 minutos e já tinha gente que já tinha terminado a prova, e eu pedi para esperar porque ainda tinha gente para chegar na aula, né? E eu comecei a prova 10 minutos depois que eu precisei arrumar a sala. Sua prova de quantas questões? Isso varia muito de prova para prova. Eu ainda vou elaborar a prova de vocês. Tem que entregar para a Silvana até Com segunda-feira, muito amor, para eles poderem imprimir. O senhor acredita que a prova do senhor e do Henri foram as provas tipo, mais assustadoras? Nem a da Michelle foi tão assustadora. Eu tô tendo febre por conta dessas provas. Cira? Nossa! Porque é muito parecido a questão dos comportamentos, das coisas, entendeu? É muito parecido. Uhum. As aulas do Henri são de antropologia, não é? Sim. Sim. Uhum. E aí vocês estão vendo o quê? Vocês estão vendo a Marcel Boas? Laraia. Professor. Oi? Caralho. A gente tá vendo Laraia. Uhum. Tá. Para esse material, o principal vai ser o Laraia. Essa Aham. prova. E, professor, a Jaimara, o Wi-Fi dela deu problema. Aí a internet do chip dela só funciona para o WhatsApp. Ela pediu para mim usar para o senhor. Tá, ok. Tudo bem.
E aquela atividade de ontem, já que aumentou o prazo, o pessoal que faltou faz também ou não? Não, o pessoal que faltou pode fazer Pode sim. fazer, né? Pode, Sim, pode sim. vou avisar. Maxwell, tá? A gente se junta com outros grupos que já estão formados, é? Sim, por favor. Maxwell, ainda está? Tá, sim, respondeu no chat. Helder está aqui, tá com a câmera ligada, não precisa responder. Ana Clara. Gaipo. Ana Clara. Ana Caroline Souza. Presente, professor. Ana Paula. Professora Ana Paula deu problema no PC dela. Aí ela falou que não conseguiu entrar de jeito nenhum. Uhum. Dalet. Presente, professor. Giovanna Ketzley. Tá com a câmera ligada, não precisa responder. Ellen. Presente. Vitor Hugo. Hugo Victor. Isabel. Caiane Milena. Caiane Milena. Carole, falou há pouco. Caroline. Caroline Ribeiro. Respondeu no chat. Lana Mariani. Presença. Naira Camille. Naira Camille. Tássila Ohana. Presente, professor. Tiago Cerqueira. Tiago Cerqueira. Respondeu no chat. Cira. Eu. Vitória. Presente. Então, pessoal, bom fim de semana. Bom restinho, né? De descanso. Eu pensei que até 10 horas. Ou- Não. Vamos só até agora. Amanhã é dia da gente libertar o Brasil. Tchau, pessoal. Né? Tchau, professor. Bom final de semana. Tchau, Amém. Vai dar boa noite. Tchau. Tchau, Deus abençoe.